Olá, seja muito bem-vinda ao nosso episódio 7 do Natural Pod. Eu sou a Sara Pinheiro E eu sou a Amanda Bimbate. e hoje nós vamos falar sobre ciclos. Na natureza, tudo é cíclico. As estações do ano, as fases da lua, as fases da vida e do nosso corpo. E dentro disso, é importante entender e trazer para o nosso dia a dia esse conceito de ciclicidade, dentro da nossa vida pessoal, dos relacionamentos e inclusive na vida profissional. A consciência de que tudo tem um começo, meio e fim, e honrar esse fim entendendo que ele é necessário para o novo começo. Nós escolhemos esse tema porque estamos vivendo um momento importante nesse projeto lindo que é o Natural Pod. Hoje é o último episódio dessa temporada e em breve vamos começar um novo momento nesse projeto e decidimos compartilhar tudo isso com você. E aí, Amanda, vamos contar um pouquinho dessa nossa história, desse sonho que virou projeto e que agora é algo que já faz parte da nossa vida? Ai, maravilhoso, né, Sara? É muito gratificante, assim. Eu tô muito feliz de estar conversando sobre isso e colocando aqui também esse nosso ponto de vista, essa nossa experiência com esse novo projeto, né? O Natural Pod, para mim, né, Sara, foi uma conquista enorme, assim. É realmente a realização de um sonho. E, e ele nasceu, a ideia do Natural Pod nasceu na minha cabeça, assim, muito dessa vontade de trazer essas informações mais autênticas mesmo, no sentido de soltas, de pensamentos, coisas que eu estudei, que eu queria compartilhar, que eu queria conversar, e te encontrar nesse caminho foi incrível, assim, porque a gente super consegue fluir juntas, né? A conversa consegue ser boa, a gente consegue ter essas ideias muito alinhadas em relação a vários pontos, e quando a gente não está alinhada, quando a gente diverge, isso também soma muito, né? Então, para mim, a criação do Natural Pod veio realmente desse sonho de trazer mais das informações que eu conseguia entender e como praticar isso para outras mulheres, né? Lembrando que a gente está sempre falando de uma vida mais natural, de cuidados naturais, de como a gente pode ajudar o nosso corpo e como a gente pode ajudar o planeta com tudo isso também. E trazer isso para a prática eu acho que é super essencial, né? Como que surgiu para você, Sara? Nossa, Amanda, você estava falando aí e é sempre muito interessante como os seus processos e os meus processos são diferentes. E antes de eu contar um pouquinho como o desejo surgiu para mim, eu queria só pontuar que para o Natural Pode Nascer foi de extrema importância que a minha personalidade e a personalidade da Amanda se encontrassem, assim, porque nós somos diferentes, mas eu acredito que dentro desse projeto nós somos muito complementares, né? Eu vou contar a história aqui e vocês vão entender. Fazem anos que eu escuto podcast. Eu amo escutar podcast, é o tipo de conteúdo que eu mais gosto de consumir, que eu mais consumo. E eu sempre sonhei, mas eu sempre vi como alguma coisa distante, sabe? E, e quando a gente teve uma conversa e você falou, Sara, vamos fazer? Eu pensei, meu Deus, Amanda é doida, né? Ela acha que a gente vai conseguir fazer sem recurso e sem experiência, sem conhecimento. E tá bom, vamos fazer. E eu acho que se fosse sozinha, eu não ia ter essa iniciativa de enxergar que um sonho pode virar um projeto. Isso é um passo muito importante, porque às vezes a gente fica muito tempo sonhando e a gente não dá esse passo de transformar um sonho num projeto, e ele vai ser um sonho para sempre, ele nunca vai virar uma realidade para se manifestar no mundo, né? Para se materializar no mundo.
E aí, ai, hoje eu tô com tantas coisas na cabeça que eu já tô falando uma coisa antes da outra. Mas para Amanda veio muito de um lado que ela queria ensinar coisas. Para mim, o podcast veio de um lugar onde eu queria conversar com pessoas sobre sentimentos e pensamentos que eu tinha e que eu não sabia muito como nem onde expressar. E eu sempre tive isso. Há muitos anos atrás, eu sentia vontade de escrever um blog. Depois, com o Instagram, eu fui conseguindo me expressar de alguma forma, falando do que eu sinto, de como eu me sinto, de como o meu corpo responde aos meus sentimentos. E toda vez que a gente conversa, né, Amanda? Toda vez que a gente conversava, via chamada de vídeo ou via ligação, eu percebia que a gente conseguia entregar as duas coisas. E era uma coisa só nossa. A gente conversava sobre coisas importantes que a gente estava aprendendo e, ao mesmo tempo, sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas dificuldades nessa nossa caminhada para ter uma vida mais natural, para falar um pouco mais desses sentimentos e dessas situações da vida que quase ninguém fala. É por isso que eu quis pontuar lá no começo que essa nossa união é muito complementar, essa nossa parceria faz muito sentido e é por isso que a gente chegou até aqui. E é legal também, Sara, de olhar, né, para essa parceria de maneira fundamental, no sentido de que juntas a gente consegue se potencializar tanto nessa parte, né, do conhecimento, de trazer esse sentimento também que é nosso próprio, mas também que eu, por exemplo, eu me sinto mais forte estando junto contigo. Então, assim, quando eu tô com outras mulheres, envolvida com outras mulheres, isso me dá mais suporte, me dá mais força de continuar. E eu acho que isso foi muito fundamental, né, nessa primeira temporada do Natural Pod, aonde a gente começou do zero, né? Sem nenhum tipo de ajuda em relação a todos os processos que viriam pela frente. A gente começou sem saber o que viria pela frente mesmo, né. É mesmo. O o convite foi assim: "Vamos fazer, vamos fazer. E aí, por onde a gente começa?". E foi um começo muito gostoso, porque juntas eu consegui me sentir muito confortável. Então, quando eu não conseguia fazer alguma coisa para pesquisar, para entender o funcionamento, por exemplo, da plataforma de gravação, a gente nem sabia que precisava de uma plataforma, e daí quando a gente começou, a gente foi ver que precisava, e aí como que a gente vai entender? Ah, uma entende de um lado, a outra entende do outro, e aí junta tudo, e aí faz testes. Você lembra, Sara, no primeiro episódio, a gente foi testar a plataforma e aí não deu certo, a gente não conseguiu gravar, tivemos que marcar outro dia, ficamos um tempão tentando Ai, meu Deus. realmente fazer acontecer até que saiu o primeiro episódio. E gravava. E aí, quando a gente ouvia, só tinha a voz de uma, não tinha da outra. Aí grava de novo. Era. E aí, alguma coisa estava errada e a gente não conseguia nem identificar o que tinha acontecido de errado, né? Era mesmo, foi. E a gente, até conseguir dar certo, e o primeiro episódio, ele não saiu super incrível e perfeito. Ele saiu do nosso jeitinho de aprendizado. E isso é muito gostoso de olhar para trás e ver também o quanto a gente evoluiu nesse processo, né. A gente começou como um MVP, né, digamos. O que que é um MVP? É um mínimo produto viável. Então, a gente olhou para esse produto, que é o podcast, e fez o que a gente podia nas condições que a gente tinha. Então, o microfone era improvisado, a plataforma foi a mais fácil que a gente conseguiu ali aprender naqueles momentos, né? E fazer dar certo. Porém, durante
esses 7 meses que a gente teve de aprendizado, a gente evoluiu muito. Hoje eu olho para trás, assim, e eu vejo o quanto, teve de evolução nesse caminho e o quanto de aprendizado como pessoa e como profissional eu tive fazendo Natural Pod. Sim, nossa, não tem nem, não tem nem o que falar, assim, em relação à nossa evolução, né? Eu acho que na nossa conversa, eu acho que a gente conseguiu seguir uma linha de pensamento melhor conforme a gente foi evoluindo e fazendo novos episódios. A nossa pesquisa, a escolha de tema e entender o que aquele tema significava dentro da nossa vida naquele momento e como aquilo poderia acrescentar em outras pessoas no momento que elas estavam vivendo. Tudo isso, até a experiência que a gente teve no último episódio de trazer uma então, até a experiência que a gente teve no último episódio de trazer uma convidada de fora foi bem legal. Então, acho que acrescentou bastante. E, nossa, eu fico muito feliz, assim, de ver da onde a gente começou e aonde a gente chegou até agora, né? É exatamente disso que a gente veio falar aqui. Aonde a gente chegou até agora é um ciclo. E fechar esse ciclo não significa que a gente vai parar o projeto, significa que o projeto vai entrar num novo movimento de um novo ciclo. Exatamente. E o que eu acho importante também trazer, Sara, é que nesse primeiro momento, então quando a gente está nesse início, né, nesse primeiro MVP do projeto, o que eu achei muito importante foi a gente se deixar errar também. E se errar, né, se não sair do jeito que a gente quer, a gente ir lá e refazer até ficar de um jeito mínimo viável. Não se atentar também e não ficar presa nas perfeições, né. Então, se a gente ficasse tão apegada assim nesses, tudo tão perfeito, nesses momentos tão perfeitos, e o áudio tinha que estar incrível, e tudo tinha que estar totalmente do jeito que a gente espera, maravilhosamente bem, o projeto não existiria hoje, né. Então, eu vejo um valor muito forte nessa experimentação. Então, daqui para frente, assim que a gente encerrar esse ciclo, né, estamos encerrando esse ciclo hoje, e iniciando um próximo ciclo também hoje, e esse próximo ciclo, ele vem com outros aprendizados, diferente diferentes desses que a gente aprendeu agora no MVP. Novos desafios, novos Isso, objetivos, novos contextos que a gente nem sabe que vão vir, né? Até agora a gente está aqui sem saber o que vem pela frente, mas vai ser incrível também. exatamente. Então, são 2 momentos, né, de ciclos diferentes para um mesmo propósito e um mesmo projeto. E isso acontece sempre, né, Sara? Em toda a nossa vida, em tudo que a gente vai fazer, que é natural, isso acontece. A vida é cíclica, querendo ou não, a gente precisa honrar mesmo esse processo de finalização para que a gente comece bem esse novo ciclo a partir do momento que a gente finalizou e não carregue coisas desse ciclo anterior para esse novo ciclo, porque isso pode ficar pesado e a gente pode não ter uma evolução tão significativa e tão grande se a gente começar a carregar pesos demais. Então, finalizar e honrar essa finalização é um modo da gente iniciar leve e de uma forma, bem característica no sentido de olhar para frente, né, bem, propositiva e tá aqui mesmo disposta a seguir um novo começo. Sim, eu acho que faz muito sentido isso que você falou, e eu acho que muitas vezes a gente acaba caindo num erro importante, que são duas coisas diferentes.
Carregar pesos do ciclo anterior é uma coisa que atrapalha, mas honrar o ciclo anterior, trazendo os aprendizados que ele te trouxe e a pessoa que você é hoje, que não é igual à pessoa que você era no começo daquele ciclo, porque você evoluiu, porque você se movimentou dentro daquele ciclo. Então é diferente e é importante separar isso. Não trazer os pesos de culpa ou até de vergonha do ciclo que passou. A gente estava aqui falando dos erros que a gente cometeu, né? E de coisas que foram difíceis, né? Nesse ciclo anterior, e entender que isso não é um peso, mas isso, na verdade, é um aprendizado. Faz parte de uma evolução para chegar no ponto de finalizar esse ciclo e começar o outro ciclo com a maturidade, com o aprendizado e com a transformação que você trouxe do ciclo anterior. Então, é difícil de separar o que carregar e o que não carregar, né? Mas eu acho que quando a gente consegue ter a sensibilidade de se olhar com carinho, de se escutar, de se permitir errar, como você falou, de se perdoar quando você erra, tudo isso vai te impulsionar no próximo ciclo. E é engraçado, né, Sara, porque a gente estava tão crua, assim, né, nesse começo, que nem o nome do programa a gente sabia falar, né, da plataforma. E o nome a Essa gente foi falava boa. errado. É, falava o nome da plataforma errado. E aí quando ia conversar com outras pessoas, hoje a gente olha e fala: "Nossa, a gente falava o nome tudo errado para as pessoas". Mas é isso, né, é olhar com carinho também para esse passado que não é tão distante, mas que está sendo ali, né, colocado como um passado a partir de então, e olhar com carinho para isso e de acolhimento também, para que esse aprendizado ele continue, mas que não tenha nenhum tipo de peso, né, ele seja um degrau, na verdade, para que a gente consiga subir e consiga permanecer em evolução. Eu acho que é importante a gente lembrar de um momento também que foi muito duro. Talvez você aqui nos ouvindo falar, você não consiga perceber, então eu vou trazer essa situação, tá? A gente está falando das finalizações, a gente está falando das finalizações e dos novos começos. A gente sempre tenta conversar de uma forma leve, é claro, mas sempre vão ser momentos muito duros, esses momentos de finalizar e começar uma coisa nova. Aqui nesse nosso projeto do Natural Pod, teve um momento que a gente sentiu que a gente não estava mais conseguindo evoluir, que a gente não estava conseguindo melhorar. E surgiu um desejo muito forte no nosso coração de partir por um novo nível, né? De melhorar, de transformar o podcast numa num projeto mais sólido, num projeto melhor, com qualidade melhor, com equipamento melhor, com parcerias de profissionais que entendem da área e que podem nos ajudar e ter essa troca tanto de serviço como de orientação. E a gente chegou nesse momento e foi um momento muito duro. Eu e a Amanda, nós passamos por e foi um momento muito duro, né, Amanda? A gente passou umas 2 semanas muito angustiadas, conversando uma com a outra, porque a gente estava sentindo muita dificuldade de subir esse degrau, de sair do lugar que a gente estava para chegar num novo nível, porque essa passada dói, essa passada é difícil. Às vezes o nosso pé escorrega para subir no degrau de cima e bate na canela e dói no ossinho, porque às vezes a gente não está pronta, a gente está quase pronta e tchum, escorrega para subir para o próximo nível.
e foram 2 semanas em que a gente se falava o tempo todo pelo WhatsApp, a gente conversava em chamada de vídeo, o nosso coração estava fervendo para fazer aquilo ali, mas a gente ainda não estava conseguindo dar esse passo tão importante. E foi assim, por 14 dias, até que a gente conseguiu dar esse passo, a gente conseguiu construir tijolinhos para nos levar ali naquele lugar. Foi muito importante, mas é importante lembrar que tem esses momentos duros, difíceis, né? De subir o degrau, escorregar e bater na canela. É, e eu acho que isso vem muito de um lugar da intuição também, né, Sara. Então, por exemplo, a gente sabia que precisava já, subir esse degrau. A gente já estava sentindo isso, né. No nosso coração, isso já estava forte. Porém, sair do confortável não é fácil. E para a gente subir esse degrau, a gente tem que deixar o espaço vazio no degrau anterior que a gente estava, ali, ocupando aquele espaço. Então, levantar a perna e subir não é tão simples assim. A gente precisa olhar e entender que existe uma escada enorme para a gente subir, a gente não sabe aonde ela vai dar, mas que Uhum. esse próximo degrau, ele está aqui pertinho, e a gente pode sim, subir e estar tá mais próximo do objetivo que a gente quer. Só que, muitas vezes, a gente olha para os lados, ao invés de olhar para frente, e não consegue ver que existe algo na frente. Então, por exemplo, algumas dificuldades que a gente teve foi de ver como que a gente possibilitaria essa expansão do Natural Pod, né. Então, como trazer pessoas que realmente entendam do que estão fazendo ali, tragam mais profissionalismo para a gente, como que a gente se profissionaliza mais, como que os nossos equipamentos podem ficar melhores, dado que nós não somos expert em equipamentos. Então, todas essas informações, elas precisaram que a gente fosse atrás, que a gente corresse atrás disso. E não é só isso, tem uma questão de priorização também. Como que a gente consegue evoluir sem priorizar? Não consegue, né? A gente só consegue trazer essa evolução nas coisas que a gente prioriza. Então, a gente priorizou muito o podcast, o Natural Pod, em relação a outros projetos, por exemplo, inclusive financeiramente. Então, agora, para a gente ter esse novo momento do Natural Pod, a gente já fez um investimento em equipamento, em cursos que a gente começou a fazer já, para melhorar, né, o nosso diálogo, a nossa comunicação. A gente fez investimento também nessas parcerias, que agora vão trazer um novo olhar para tudo isso que a gente está criando, no sentido de ajudar a gente a se expressar melhor e a entender como que o mundo do podcast funciona. Então exige sim que a gente tenha esse olhar e essa priorização do projeto. E isso é fundamental para que a gente comece a olhar para frente e pare de olhar para os lados, porque do lado só continua tendo o mesmo degrau, não é Uhum. acima, é o mesmo. E eu acho que isso é muito importante de pontuar também, que vai exigir alguns sacrifícios de alguns momentos ali, algumas horas, a gente vai precisar fazer alguns sacrifícios, mas que isso tem uma finalidade, e essa finalidade precisa ser maior, né, então esse benefício precisa ser maior do que o que a gente está deixando, para conseguir produzir aquilo. Eu acho que é importante a gente lembrar que priorizar, investir é tempo, dinheiro, energia, esforço, trabalho, conhecimento.
né. Então, são muitas coisas que estão dentro desse contexto, e qualquer pessoa que está fazendo essa virada de ciclo sabe que exige isso. Talvez não vai exigir todas essas coisas, talvez algumas delas, mas é difícil, né, colocar dentro do nosso contexto de vida, dentro da nossa rotina, mas sempre olhar para o passo anterior e olhar para onde você está indo. Isso faz toda a diferença. Hoje a gente está subindo num novo degrau. Isso significa que nós estamos prontas? Não. Isso significa que nós vamos enfrentar novos desafios que a gente não faz ideia de como vão vir, mas agora a gente já tem um pouco mais de estrutura para enfrentar esses desafios e trazer a cada episódio um conteúdo melhor, com uma qualidade de áudio melhor para vocês. Isso cabe para qualquer momento da vida, para qualquer ciclo que você esteja fechando e começando. Pode ser um projeto que um dia você sonhou, pode ser um final de um relacionamento, pode ser encerrando a vida numa cidade, se mudando para outra, pode ser qualquer ciclo. Mas eu acho que esse pensamento já faz toda a diferença, né? E eu acredito, Sara, que é esse pensamento que está muito ligado ao honrar os finais, né? Então, olhar para frente, mas honrando o passado e os erros e os acertos e trazendo o aprendizado, né? Então, essa parte pesada é deixada de lado à medida que a gente honra esse passado e olha para o presente como uma maneira da gente construir o futuro que a gente quer. Então, a escada eu vejo exatamente dessa forma, né? A gente olhar para o passado, então, como os degraus que a gente já subiu, o presente é o degrau que a gente se encontra hoje, e o futuro são esses degraus que a gente vai subir, né? Então, no passado fica muito forte esse momento de honra e o futuro fica uma expectativa muito forte, porém, essa expectativa só vai se concretizar se hoje a gente priorizar e fazer ela acontecer, né? Então, esse momento de finalização e de início ao mesmo tempo traz muito forte esses sentimentos, né? E tudo junto e misturado. Quando se encerra um e começa outro, é tudo muito novo, ao mesmo tempo que é muito desafiador. Amanda, e o que você acha da gente dar um spoiler aqui do que vem pela frente? Eu acho que a gente pode falar que a nossa frequência vai mudar. O que você acha? Já estou trazendo um negócio aqui que não estava combinado, mas eu acho que vale a pena a gente dar um spoiler para as pessoas que estão nos acompanhando aqui nesses 7 meses, né? Que agora a gente vai ter uma frequência maior nos episódios, a gente vai ter episódio toda semana. Era uma coisa que já fazia tempo que a gente estava querendo melhorar, né, aumentar essa frequência. E eu tô super feliz, porque já faz tempo que a gente está pensando nisso, né? Ai, como seria bom trazer um episódio por semana, como seria bom trazer um episódio por semana. E vai rolar sim nessa segunda temporada. Pronto, falei, já dei spoiler, não esperei nem a Amanda me responder se podia ou não. Vamos trazer mais spoilers, então, Sara. É muito bom, eu gosto de spoiler, sabia? Eu não sei, mas eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que até em filme gosta de spoiler. Eu sempre gosto de saber os spoilers. Mas, ó, esse é um spoiler, e eu acho também. Deixa eu ver qual outro spoiler que a gente pode falar. Então, essa velocidade ela vai ser maior, porém, o tamanho do ciclo vai ser menor. Então, nosso ciclo vai ser um ciclo de 3 meses, com uma intensidade maior de episódios. E além disso, vamos ter também uma rede social, né, Sara? Uhum, ai, vai ser muito legal.
E que é super novidade para nós duas, essa nova É. rede social. Só não vou contar, mas, assim, não é Instagram, não é Ah, Instagram. conta, Amanda. Quem sabe eles já vão lá, já começam a seguir a gente. Quando vier a novidade, eles já vão estar sabendo de primeira. Tá bom. Só porque daí acompanha tudo em primeira mão. Não é só por isso, mas a gente vai estar no TikTok também. Então uma plataforma também que a gente está conhecendo agora, né, Sara? Estamos se inteirando sobre o que que acontece por lá e tudo mais, mas eu achei bem divertido. Acredito que o TikTok vai ser muito complementar aos episódios aqui, vai ser bem legal para a gente, interagir mais, ter bastante troca, vai ser bem divertido. Ó, como estamos aqui dando vários spoilers, eu vou deixar aqui embaixo o arroba do nosso TikTok, tá? A gente ainda tá começando a movimentar a rede lá. E a gente vai dar um intervalo, né, entre essa primeira e a segunda temporada. Então, nesse intervalo, você pode acompanhar a gente por lá. A gente vai começar a colocar os cortes dos nossos episódios anteriores, né, como a gente faz no Instagram, mas agora vai ser lá no TikTok e vai ser um perfil só para esses cortes. Então, você pode acompanhar a gente lá até a gente começar a segunda temporada. Muito bom. Eu quero te agradecer muito, Sara, por esse final maravilhoso de ciclo e por esse início maravilhoso de próximo ciclo. Quero agradecer muito quem está aí do outro lado também, ouvindo a gente, entendendo esse nosso momento, e estando próximo e participando de tudo isso, todo esse movimento que está acontecendo. Quero muito te agradecer por ter ficado esses 7 meses aqui dessa temporada e ter feito parte desse MVP e do sucesso que foi isso tudo, tá presente no físico, né, tá sendo realizado. Muito Eu obrigada. quero agradecer também. Eu quero te agradecer, Amanda, pelo dia que você chegou para mim numa chamada de vídeo e falou: "Vamos fazer?" E aí eu fiquei: "Ah, vamos! Então vamos fazer." Então eu quero te agradecer por você ter sido esse start mesmo. Eu quero te agradecer por toda a parceria durante todos esses episódios. E por essa força que a gente teve juntas nesse momento de subir mais um degrau. Eu acho que foi uma união de forças. Sozinha eu não ia conseguir. E acho que foi muito complementar, então muito obrigada. Muito obrigada a todo mundo que nos escutou até aqui. Eu vou deixar o arroba do nosso Instagram aqui embaixo. Se você quiser conversar com a gente, fica à vontade. Nós respondemos todos os directs e nós vamos adorar saber que você nos escutou por aqui. Se quiser compartilhar, compartilhar nas redes sociais. Se quiser compartilhar que você ouviu o nosso episódio e mandar para uma amiga, enviar para alguém que você conhece e ama, que está passando por uma virada de ciclo, que está sonhando com um projeto importante. Então, compartilha com essa pessoa. Vamos crescer juntas, né? E também vou deixar o arroba do nosso TikTok aqui. Um beijo, gente. Até a próxima temporada. Um beijo. Tchau, tchau. Até a próxima temporada.